aqui é a Ana Carolina do blog Simples Glamour e hoje eu vim com, finalmente, aleluia, um vídeo sobre relações internacionais, sobre filmes, a segunda parte, com filmes que vocês indicaram no último vídeo. Então, vamos lá começar, mas antes eu vou dar alguns recados rapidinho pra gente já ficar inteirado do que vai rolar aqui. Primeiro aviso é que a lista de filmes que eu vou citar vai ter aqui abaixo no box de informações e também lá no blog. Lá no blog, além da lista, eu vou deixar os lugares onde vocês podem assistir e encontrar os filmes, e o link do blog vai estar aqui abaixo no box de informações também e no card aqui em cima. O segundo ponto é, se você conhece filmes ou documentários de temas ligados a coisas que a gente estuda em relações internacionais, deixa aqui nos comentários, porque assim vai ajudar no próximo vídeo sobre filmes que vai vir, e eu vou falar um pouco mais sobre isso agora, não era o ponto que eu ia botar não, mas vamos lá. Os vídeos de relações internacionais serão postados toda última semana do mês, então vamos ter um vídeo por mês, assim eu me programo e me cobro mais a não esquecer desse tema que é tão importante. Então vamos lá começar a nossa lista de filmes. O primeiro filme é The Square, que foi indicado pelo Guga Freitas e pela Erika. Se eu falar o nome de vocês errado, vocês me perdoem, tá? É um filme de 2012 que se passa no Egito, na Praça Tahrir, H-R-I-R. O documentário The Square, ele registra momentos da manifestação de vários jovens que tinham o objetivo de derrubar o presidente Hosni Mubarak, que estava no poder há 30 anos. Depois disso, tem a luta, né? Eles tentam derrubar as forças militares que assumem logo depois que esse presidente sai, e depois eles tentam derrubar, o presidente que é eleito, Mohamed Morsi, em 2011. Então, o filme / documentário explora várias vozes das manifestações e que foram bastante essenciais para que aquilo realmente acontecesse. Fiquei até surpresa quando eu vi sobre o que era o documentário, porque eu não conhecia nenhum filme ou coisa do gênero que fosse relacionada a essa região específica. Eu fiquei bastante feliz. Acredito que vale muito a pena o documentário, é muito rico de informações, dá pra gente analisar de diversas perspectivas diferentes a situação. É claro que a gente não tem que assistir uma coisa e levar aquilo como verdade pro resto da vida, mas já é um bom embasamento pra gente começar uma pesquisa mais aprofundada. Então, pra quem gosta desse tema e estudar um pouco mais sobre o Egito, acho que vale a pena assistir. Próximo filme é Girl Rising. É muito difícil falar esse nome assim, um atrás do outro. Girl Rising. Enfim, foi indicação da Erika e é um documentário de 2013, foi lançado em 2013 nos Estados Unidos, que mostra os efeitos transformadores da educação na sociedade, mais especificamente focado nas mulheres. Conta o relato de 9 meninas de 7 a 16 anos, que moram em países pobres, que não tem tanta infraestrutura, e conta a relação delas com a educação. Paçoca! São 9 meninas de lugares diferentes. Eu não vou citar todos aqui porque senão vai ficar muito monótono, mas vale muito a pena. É um documentário cheio de dados e informações muito importantes. Além de contar a história das meninas, no meio de uma história e de outra, eles encaixam dados em relação a meninas que casam mais... crianças que casam muito jovens, crianças que casam, porque crianças jovens que casam é meio estranho. Mas tem dados muito interessantes, e apesar de ser um tema delicado e até pesado, assim, em alguns pontos, algumas histórias são bem complicadas, é um documentário bem ilustrativo, sabe? Não é aquela coisa que você assiste já chorando e tal. Próximo filme é Além da Fronteira, mais uma indicação do Google, que, diga-se de passagem, arrasou nas indicações. É um filme de 2012 e fala mais ou menos sobre 2 personagens, que é o Nimer e o Roy. O Nimer é um estudante palestino e o Roy é um advogado israelense. O foco é neles dois mesmo e nas dificuldades que eles têm em manter o relacionamento, principalmente porque a família do Nimer não sabia que ele era gay, e aí eles acabam descobrindo, e tem a questão do preconceito. E também o fato de que eles dois pertenciam a, não digo etnias, mas lados diferentes do conflito, por exemplo, Palestina e Israel. E o pai do Roy é muito focado mais nas questões de guerra, o irmão do Nimer também. E o irmão do Nimer faz, digamos assim, faz coisas terríveis, e a mãe dele tá, tipo, nem aí, e só pelo fato de Nimer ser gay. Tá, eu vou parar de contar,
porque senão vai perder a graça. Mas um ponto que eu vou colocar aqui que eu vi muitas críticas é que se você não tiver pelo menos um conhecimento prévio ou ter uma mínima noção do conflito entre Palestina e Israel, vai ficar um pouco complicado de entender, porque o filme não te dá, assim, o que acontece, o que tá acontecendo, por que eles estão em lados opostos, os argumentos do pai, do advogado, enfim. Então, próximo filme é O Senhor das Moscas, indicação do João Romero, e é um filme que é assim, eu ia ler aqui meu roteiro, mas vou contar o que vem na minha cabeça, porque esse é um pouco complicado. Um avião cai e nele tem várias crianças, eu não sei quantas crianças são, mas tem várias crianças de 9 a 15 anos, e tem o comandante lá, só que o comandante ele não sobrevive não, ele sobrevive, mas fica meio louco, né? Cai numa ilha deserta, eles têm que sobreviver, numa ilha meio que paradisíaca, então tem que correr atrás de comida e tudo mais e se organizar de alguma forma até que eles sejam salvos ou alguém perceba que eles sumiram, que o avião deles caiu lá. Gente, tá demais esses barulhos aqui hoje, mas tudo bem. Um detalhe importante é que eles pertenciam a uma academia militar, então tinham certos treinamentos, né? Acaba que um do grupo assume a liderança e designa atividades diferentes para cada pessoa para que o conjunto todo realmente funcione. Durante o filme, algumas crianças vão se revoltando e falando: ah, a gente tá aqui, não tem adulto, não tem ninguém para poder tá falando o que a gente tem que fazer, porque a gente tem que estar obedecendo ele. E esse grupo grande de crianças se divide em dois. Não é muito visível, assim, você bater o olho e falar assim: nossa, isso é relações internacionais. Até porque relações internacionais abrangem uma coisa, assim, muito grande, né? Mas dá pra gente analisar alguns pontos durante o filme que eu acho que são bastante interessantes. Alguns tópicos a serem analisados no filme, a maioria que eu encontrei na minha pesquisa sobre que estavam muito ligadas à questão humana mesmo, mas acho que a gente pode encaixar isso na relação com os estados. Então, um estado seguindo os outros, a questão dos interesses, o que é mais vantajoso pra mim ou pra você, fazer o que é certo e ir até o final, ou cortar caminhos para chegar onde você quer, seja passando em cima dos outros ou não. Próximo filme é Histórias Cruzadas, indicação da Vanessa Nogueira, e é um filme de 2011 que se passa em Jackson, uma cidade de Mississippi, nos Estados Unidos, que conta a história eu esqueço o nome da menina toda vez. Da Skeeter, que é uma garota que tem vontade que ela volta pra Jackson e tem vontade de ser escritora e tudo mais, e ela acaba entrevistando algumas mulheres negras da cidade que deixaram as suas vidas para trabalhar para cuidar de crianças da elite branca. Mas a grande questão é que trata muito da questão do racismo e da separação de brancos e negros nos Estados Unidos, principalmente na década de 1960, que é a década retratada no filme. Esse filme conversa muito com vários outros, inclusive vou citar aqui 3, que eu já citei, que eu já falei em outros vídeos e que vou falar nesse vídeo ainda. Mississippi em Chamas, que é essa questão mesmo dos brancos e dos negros, que é tudo separado. Selma, da luta do Martin Luther King. Esses dois filmes que eu citei agora, eles estão na lista do último vídeo, do primeiro vídeo que eu fiz relacionado a filmes de relações internacionais. E um terceiro filme que conversa bastante com esse é O Mordomo da Casa Branca, que eu vou falar em breve, então segura esse aí que já tá vindo. Próximo filme não foi indicação de ninguém, foi indicação minha própria. Eu já tinha assistido o filme há muito tempo atrás, e aí eu acabei assistindo o filme pela segunda vez e resolvi colocá-lo aqui no meio, que é A Menina que Roubava Livros, que se passa durante a Segunda Guerra Mundial, onde uma menina que é adotada por pais, eu esqueci a origem, mas tudo bem. Ela acaba tendo um interesse muito grande por ler, já que o seu pai adotivo incentiva isso, então ela aprende a ler e tudo mais. E já que o clima era hostil durante a Segunda Guerra Mundial, não tinha tanta liberdade de fazer exatamente o que crianças devem fazer, tipo brincar eternamente e enfim, obrigações, aquelas coisas, né? Então ela acaba tomando um gosto muito grande pela leitura e lê tanto pro pai, a mãe não gosta muito da ideia, mas lê muito pro pai, inclusive para um convidado judeu que fica hospedado, né? Fugindo
da situação do nazismo naquela época. Deixando de lado um pouco o enredo da história e falando um pouco mais sobre os assuntos que a gente pode usar em relações internacionais, tem a questão do nazismo, óbvio, e de como as falas de Hitler disseminavam, assim, e entravam dentro das casas das pessoas mesmo. Não era só um discurso de alguém que estava no poder, as pessoas assistiam e estavam aquilo lá. Era meio que a internalização do discurso e tudo mais. Então as pessoas viviam aquilo mesmo. É até um pouco esquisito assistir algumas partes do filme. Vale muito a pena, principalmente para quem gosta desse assunto, Hitler, nazismo, Segunda Guerra Mundial. Acho que vale a pena assistir. Agora sim, o próximo filme, Mordomo da Casa Branca, indicação da Vanessa Nogueira. É um filme de 2013 que se passa em 1926, quando tem uma criança, deixa eu ver aqui o nome, que é o personagem principal, Eugene Allen, que vai virar futuramente o mordomo da Casa Branca. O pai dele é morto na frente dele, a mãe dele é levada e ela é estuprada, enfim. Uma mulher, que é a mãe do assassino do pai, tá dando pra entender? Pega o Eugene e transforma ele em como é? Menino de casa? Não. Criado de casa. E aí ele vai crescendo, resolve sair da fazenda onde estava, da fazenda de algodão e tudo mais. Trabalha em vários bares e até chegar ao posto de mordomo da Casa Branca. É um filme bem longo, são cerca de 2 horas, mas o filme é bem interessante e te prende mesmo. Porque a partir do momento que ele tá dentro da Casa Branca, ele não pode ouvir, não, como é? Ele não ouve, não fala e não vê nada, então independente daquilo que estiver acontecendo lá dentro, e se ele concordar ou não com a opinião do que está sendo falado lá, ele não pode falar nada. E é aí que tá a grande questão, porque o filho dele tá na luta pelos direitos iguais entre brancos e negros nos Estados Unidos naquela época, então é como eu disse, né, conversa muito com outros filmes que já foram citados, tanto nesse vídeo quanto no vídeo anterior sobre esse tema. Próximo, Beats of No Nations, indicação do Guga Freitas e da Erika, é um filme de 2005 ou 2015, é o mais recente de todos esses que estamos falando aqui, em uma cidade africana, Agu, que é uma criança, vê os pais deles morrerem e ele acaba se vendo numa situação de pobreza e meio que sem saída do que fazer, sem ter noção. E aí ele acaba virando um soldado de guerra no conflito da África do Sul. Então ele tem comandantes que ensinam ele desde pegar em armas a matar pessoas. É bem assustador. Só que o que acontece? Eu criei muita expectativa para assistir esse filme, porque assim que eu vi o comentário de vocês que tinham deixado lá pra poder assistir o filme, logo depois eu vi muita gente falando sobre o filme. Eu criei muita expectativa e quando eu assisti o filme eu achei que me frustrou um pouco. Isso não quer dizer que o filme seja ruim, é um filme muito bom. Mas não superou além das expectativas que eu estava. Inclusive, organizações como a Unicef e a Anistia Internacional estimam que ainda existem cerca de 20 países que fazem crianças, não de reféns porque elas estão lá porque elas querem, mas porque realmente não vem outra saída, outra alternativa, mas que ainda tem 20 países que utilizam crianças como soldados de guerra. Então é uma coisa assim, parece de outro mundo, mas é a realidade, gente. E um dado muito importante também, que no meio da minha pesquisa eu encontrei, é que só uma pessoa foi julgada no Tribunal Penal Internacional, que foi Thomas Lubanga, em junho de 2012, por ter indiciado crianças a seguirem nesse mundo de guerra. E que no modo ocidental, né, a gente vê, nossa, que coisa horrível, por que elas não têm outra escolha e tal. O filme traz um pouco das noções e faz a gente pensar um pouco mais sobre essas situações que acabam sendo deixadas de lado. Próximo filme... Ai, chega, abre um sorriso assim. A História de um Massacre é um filme de 2004, um filme canadense, e que mostra os percalços e as memórias do chefe das Forças Armadas canadense, Romeo Dallaire, que foi o que estava à frente como representante da Missão de Assistência das Nações Unidas para Ruanda, a UNAMIR, assim que eclodiu o genocídio em Ruanda. Então é um filme que conversa muito com o Hotel Ruanda, que já foi citado no último vídeo também. Tem inclusive uma cena desse filme que mostra o Hotel Mille Collines. E uma coisa que eu achei muito interessante nesse filme específico, A História de um Massacre, é que muitas vezes as pessoas assistem ao Hotel Ruanda e acham que foi muito só
aquilo, né? Salvou só as pessoas do hotel e tudo mais. A história de massacre tá muito mais além, traz questões bem mais abrangentes. Por que que os Estados Unidos não interviram? A posição da ONU em relação a retirar os soldados, deixar os deixar os soldados. Então é uma questão muito interessante. Eu adoro estudar genocídio em Ruanda. Claro que não é um tema assim, tenso, né? Posso cantar devagar. Mas é um tema que eu me sinto bastante atraída pelo tema. Inclusive, pra quem tem interesse, tem um livro que é Mara, que se chama Uma Temporada de Facões, que mostra, que fala, eu não lembro se são 7 ou se são 9 Hutus que mataram Tutsis durante o genocídio, e eles contam histórias que são horripilantes, sério. Vale muito a pena pra quem tem interesse no tema. Gabi Nian indicou o filme A Informante, que foi um dos mais chocantes que eu assisti nessa lista de todas as indicações. Foi um dos que eu mais gostei, que conta a história de Catherine Bolkovac, que é uma agente de polícia de Lincoln, que aceita um convite para trabalhar em uma missão da Polícia Internacional das Nações Unidas na Bósnia, na situação pós-guerra. Ela atua com sucesso em um julgamento de uma mulher muçulmana. Ela acaba virando então chefe de departamento. Como chefe de departamento, ela pega o caso da Raya, que é uma jovem ucraniana vendida pelo marido de sua tia a uma quadrilha de tráfico de mulheres. Então ela começa a investigar o que está acontecendo, e ela acha que o problema está ligado apenas a uma pessoa, mas não está. E envolve a questão do envolvimento da ONU, que existem, aí ela começa a falar com pessoas que têm um poder mais influente do que ela para tentar resolver a situação. E, gente, você começa o filme assistindo, tá lá, você acredita em todo mundo. Chega no final, você não acredita nem em você mesmo que tá assistindo o filme. O que que acontece no final? Ela tenta recorrer à ONU para poder falar o que realmente está acontecendo, mas ela não consegue, porque todas as pessoas a que ela recorre, na verdade, fazem parte da quadrilha, ou se não fazem parte da quadrilha, elas ficam caladas porque estão recebendo muito dinheiro ali por trás, contratos lucrativos por trás de organizações importantes e que deveriam fazer o papel de proteção da pessoa. Então, ela pega esses dados e acaba denunciando na BBC. Foca nisso, denunciando na BBC o que realmente está acontecendo e joga essa história pro mundo. Mas esse filme me deu um estalo para uma situação que ocorreu, para uma publicação, na verdade, que foi feita pela BBC em março desse ano, março de 2016, que é referente a denúncia de abuso sexual por parte dos capacetes azuis da ONU em missões de paz, inclusive principalmente na África, onde eles estariam oferecendo biscoitos e garrafas d'água em troca de sexo oral. Então a gente pega a situação lá do filme e traz para a vida real, né? Denúncia no sistema internacional da eficácia da ONU, como que ela tá reagindo e como... Gente, a reportagem completa eu vou deixar para vocês o link lá no blog, porque é bem tenso, assim. Estou com a garganta seca de tanto falar, mas é isso aí. Finalizamos o vídeo com 10 filmes. Estou com uma lista de mais de 20 filmes para assistir. Então, vamos agilizar, vamos aproveitar as férias aí. Pode ter certeza que esse vídeo vai vir com mais frequência, até porque é o meu estilo de vídeo favorito de gravar quando tem relações internacionais. De qualquer forma, terminamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado da dica. Não esqueçam de correr lá no blog para conferir mais detalhes de tudo. Link aqui no box de informações. Segue nas redes sociais que eu sempre posto as novidades por lá primeiro, inclusive no Snap. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre o curso, blá blá blá, que eu possa ajudar, deixem aqui nos comentários ou mandem um e-mail para simplesglamour@hotmail.com. Espero que tenham gostado, que aproveitem as dicas, não esqueçam de deixar as indicações de vocês aí. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!